Se você acompanha meu canal há mais tempo, você já deve ter percebido que eu já gravei um vídeo, já postei um vídeo com esse tema. Mas eu fiz questão de colocar aqui continuação do vídeo Cuidado com aquele ou aquela em quem você se espelha, postado em 27 de janeiro de 2015. Então eu fiz questão de falar novamente sobre esse assunto, dessa vez dando um plus, voltado principalmente para a parte dos relacionamentos amorosos, do casamento e tudo mais. Por quê? Porque em 2006 está sendo um ano de muitos divórcios, de muitas separações no meio artístico. Pelo menos acho que 3 casais famosos, 2 do Brasil e acabou de sair hoje no noticiário internacional a respeito de um casal de atores dos Estados Unidos que acabaram de anunciar o divórcio. E eu não quero mencionar o nome de ninguém aqui por 2 motivos. Primeiro, porque isso aqui não é canal de fofoca. Segundo, porque eles, assim como os outros casais que se separaram, inclusive o outro casal que se separou é do meio artístico brasileiro, um é apresentador de telejornal, outra apresentador de programa de entretenimento, mas esses casais que acabaram de se separar nesse ano, são casais como nós, são seres humanos como nós, como eu e você, cujas famílias se dividiram, cujas famílias se esfacelaram, ainda estão em processo de esfacelamento. Os filhos estão passando por problemas, que quem é filho de pais separados sabe bem do que eu estou falando, quem conhece alguém que é filho de pais separados entende bem o que eu estou querendo dizer, porque os mesmos transtornos que essas pessoas passam, que você talvez esteja passando, caso sua família tenha separado, caso você tenha se divorciado do seu esposo, do seu marido, enfim, você sabe o quanto é terrível, o quanto é difícil um processo de divórcio, de separação. E no caso dos artistas é muito mais complicado, porque envolve herança, envolve partilha de bens, enfim, é um furdunço só. Então, eu quero me ater ao seguinte, que você tem que tomar muito cuidado com as pessoas nas quais você se espelha. Você não pode achar que colocar assim, enfatizar seu casamento, por exemplo. Aqui não estou falando especificamente do seu casamento. Você não pode colocar um casal de artistas, um casal de pessoas famosas como modelo para o seu casamento, como modelo para sua família. Porque fatalmente, principalmente se esse casal for um casal que não teme a Deus, que não crê em Jesus Cristo, que está afastado dos caminhos de Deus. Então você tem que espelhar primeiramente em Jesus Cristo, o modelo maior, o modelo principal de conduta, em que você tem que escolher como modelo para tudo que você fizer, falar ou pensar, é Jesus Cristo. Segundo lugar, os patriarcas, os profetas, enfim, todas as demais pessoas do Antigo e Novo Testamento estão na Bíblia. No caso, que todas as pessoas que escreveram os livros da Bíblia foram inspiradas pelo Espírito Santo. E em terceiro lugar, pessoas que vivem hoje ou viveram fora do ambiente bíblico, fora da Bíblia, que serviram a Deus, temem a Deus, que têm um testemunho, que ainda vivem e são usados por Deus para pregar o Evangelho, para testemunhar com suas vidas, não somente com palavras, mas com suas vidas, a todos aqueles que estiverem ao seu redor. E não somente pastores, cantores gospel, mas qualquer pessoa que temente a Deus, que seja casado ou casada, que possa, por meio de sua vida, do seu testemunho, de sua família, pregar o Evangelho por meio de palavras e de atitudes. Então, eu não quero que esse vídeo seja muito longo, mas só quero reforçar, citar 4 textos bíblicos para que você tome muito cuidado ao procurar um modelo, procurar um espelho para a sua vida pessoal, individualmente, e de uma maneira especial a sua família, seu casamento, seus filhos, enfim. Então, gostaria de deixar rapidamente com você, aproveitando o tema, porque hoje 2 principais hashtags no Twitter que eu vi no Twitter no dia de hoje foram cancela 2016, ou seja,
2016 está acontecendo tanta desgraça, tanta tragédia, que o pessoal está querendo que chegue 2017 logo. Então, por exemplo, cancela 2016. Outra hashtag é que sobre o assunto que eu estou falando, não acredito mais no amor. Ah, porque fulano e cicrano se separaram, porque Beltrano e Zultano se separaram, não acredito mais no amor. Os casais que eu considerava como exemplo para minha vida, não existe mais, se separaram, pediram divórcio. Então, o amor já era, o amor acabou. Meu, se você está colocando o seu casamento, baseando o seu casamento em casamento de artista, em casamento de pessoa famosa, seu casamento não vai para frente nenhum. Você tem que basear o seu casamento em Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus, tem que ser o centro do seu casamento. Você, marido, e você, esposa, vocês têm que colocar como terceiro em seu relacionamento Jesus Cristo, a vontade de Deus, para que o casamento de vocês possa subsistir. Então, sem me alongar muito, eu gostaria de citar 4 textos bíblicos para que você reflita, pense bem a respeito do que você tem feito na sua vida, do que você fez no seu casamento. O primeiro deles é o Salmo. Aqui eu estava com tanta pressa que me esqueci de configurar aqui. Salmo capítulo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a lei aqui, como estamos na época da graça, nós podemos referir-se lei, não apenas os 10 mandamentos, mas a toda a Bíblia como um todo, a palavra de Deus, os ensinamentos dos patriarcas, dos profetas, de Jesus Cristo, principalmente, dos apóstolos, enfim, todos aqueles que foram chamados por Deus para testemunhar o Evangelho, para testemunhar a vontade de Deus e pregar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Tanto antes de Cristo como depois de Cristo e até os dias de hoje. E a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, é a melhor definição sobre o amor que já foi escrita por um ser humano neste mundo. Como já disse, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, assim como várias outras cartas do Novo Testamento, ele também foi inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, as palavras dele também são palavras de Deus. E diz o seguinte: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, como eu já disse, esse aqui não é um canal de fofoca. Eu não estou interessado em saber como é que está a vida de A, B, C ou D, como é que está o casal fulano, cicrano, se fez, desfez. Não estou interessado nisso. Estou interessado em buscar na palavra de Deus e buscar na vida de pessoas tementes a Deus exemplos para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família. Então, é isso que deve ser nossa motivação. Não ir atrás de fofoca, não ir atrás de que casal de artistas se separou, que youtubers estão se pegando, se fulano de tal, se youtuber tal tá tretando com youtuber tal, nada disso. Porque nós devemos basear nossa vida não em fofoca nem em tretas, mas em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Outro texto que eu quero citar é o de Colossenses, capítulo 2, versículos 8 e 9 e de 13 a 15. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E quando vós estavais mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, Jesus Cristo, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-os na cruz, e despojando os principais e potestades, expôs publicamente. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, você não deve como eu já disse, você não deve basear a sua vida em coisas que as pessoas, os artistas, celebridades, de uma maneira geral, a própria mídia impõe para você. Você tem que basear sua vida em Jesus Cristo, na palavra de Deus, naquilo que Deus ensina por meio da Bíblia, da sua palavra, e por meio de servos consagrados, servos dedicados, fiéis a Ele, que vivem segundo a palavra de Deus, e não segundo os seus próprios interesses ou suas próprias concepções do mundo, da vida, enfim. E mesmo entre os servos de Deus, você tem que prestar atenção, você tem que ter o discernimento da parte de Deus. O Espírito Santo
dará para você discernimento. Se você viver de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo dará o discernimento para você filtrar tudo aquilo que disser as pessoas ao seu redor, sejam elas do meio evangélico, do meio cristão ou não, para que saber qual é a vontade de Deus para sua vida. E finalmente, terminando esse vídeo, o texto bíblico de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3, para que nós possamos refletir de uma vez por todas a respeito de quem deve ser o nosso maior exemplo. Aliás, não digo nosso único exemplo, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. Mas todas as demais pessoas que vivem ainda viveram nesse mundo, devem seguir o exemplo de Jesus Cristo, que, sendo Deus, ele vive segundo a vontade do Pai. Mas aqui diz assim, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Então, eu gostaria que esse vídeo fosse mais curto, fosse mais rápido, mas eu precisava falar tudo isso, até para que você, que está desiludido com relação ao amor, com relação à vida conjugal, à vida sentimental, não desista. Desistir não é uma opção, como diz a minha irmã lá do Rio Grande do Sul, Roberta Vicente. Desistir não é uma opção, não desista. E gostaria de que você refletisse bem sobre essas palavras. Então, que Deus abençoe, que Deus oriente, que esse vídeo possa fazer diferença na sua vida. E mais uma vez, repito, que Jesus seja o centro de sua vida. Não baseie sua vida em artistas, casais de artistas, artistas solteiros, enfim, mas baseie sua vida apenas em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Então, que Deus abençoe e até depois, se quiser.